E para fechar as violências aqui, né, vamos conversar sobre a violência doméstica, violência contra a mulher e repassar um pouco sobre a estação que caiu em 2020, né, a gente já inclui aqui nessa live também que foi a violência contra um adolescente, violência maus tratos, né, com um adolescente. Essa daqui do adolescente caiu em 2020, ano passado, e a contra a mulher caiu em 2016. Então vamos ver um checklist aqui aleatório e aí a gente repassa abordando o que falta, né, agregando aí em relação ao checklist do Revalida e como o Revalida gosta de cobrar esse tema, como ele já cobrou na realidade. Belezinha? Então, vou começar lendo aqui pra gente o checklist da violência contra a mulher. Você é um médico de uma ESF e recebe uma paciente do sexo feminino, 30 anos, casada, com queixa de dor no braço esquerdo. Nos próximos 10 minutos, realize a anamnese direcionada, exame físico direcionado e a hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Então, uma mulher, queixa de dor no braço. Inespecífico, né? Vamos fazer a anamnese da dor da nossa paciente e ver para onde esse caso nos leva. Então, a gente inicia com o acolhimento. Bom dia, meu nome é Laís, eu sou a doutora que irá realizar o seu atendimento aqui hoje. Por favor, me diz seu nome, sua idade, sua profissão. Vai falar, espera ela falar. E no que eu posso te ajudar hoje. Então, ela vai chegar falando que ela tá com essa dor no braço esquerdo. E aqui, a paciente ia se apresentar retraída, com o cabelo assim, no olho, com um casaco aqui, tampando tudo, o corpo. Então, você viu que tem alguma coisa estranha naquela paciente, alguma coisa que está chamando mais atenção que o normal. Então, pode ser alguma coisa que você tenha que investigar, que pedir para ela tirar. Uma paciente com um cachecol, por exemplo, acho que já caiu. Acho que foi essa, inclusive, né? Uma parecida com essa no Revalida caiu, que a mulher tava com um cachecol e você tinha que pedir para ela tirar o cachecol e você ia ver as lesões, os hematomas aqui, os machucados dela. Então, se você viu que ela tá com um trem diferente lá, você, por favor, você pode tirar, você pode levantar a cabeça, você pode tirar o cabelo do olho, você pode olhar para mim um pouquinho enquanto eu converso com você, sempre sendo empático, né, sendo sutil, sendo compreensível e sempre olhando nos olhos da paciente, né? Então, aqui ela ia estar desse jeito e falando que desejava algum remédio para dor porque bateu o braço no armário de casa. Então, beleza. A paciente com o cabelo no olho, com um cachecol, falando que bateu o braço no armário de casa, que é um remédio para dor. A gente pode começar... É uma estação de preventiva, tá? Uma estação de preventiva aqui do Revalida. Do praticando, quer dizer. Então, a gente pode começar com a Alicia, né? Onde que tá doendo, como que foi, né? Tá doendo só aí, bateu em mais algum lugar, tem um outro lugar que tá doendo, você fez alguma coisa pra melhorar, você... como que foi, né? Investiga, dá mais uma investigadinha se você vê que tá estranho, aquele caso clínico, aquela anamnese. Então, a gente pergunta quando que foi? Foi a primeira vez? Se a gente visse um hematoma em um lugar que não condiz com o trauma que ela está falando, por exemplo, é um hematoma muito grande aqui na região do pescoço, né, que tem a marca de uma mão, por exemplo, ou aqui no braço que tem a marca de uma mão, assim, no caso, o homem, né, puxando a mulher assim pelo braço. Aí você já dá uma desconfiada, né? Pergunta como que foi, se ela quer te dizer mais alguma coisa, se tem lesões em outros braços, né? E assim por diante. Aqui, deixa eu ler o que ela ia nos relatar aqui. Ela ia falar que além dessa dor, né? Depois que você perguntasse tudo, ela ia falar que também tá com uma lesão no olho, que tá doendo o olho dela. Se você pedisse pra ela tirar o cabelo, né? E visse uma lesão. E que também foi ao fazer faxina. Então, um roxo no olho fazendo faxina é muito raro, né, gente? Então, a gente já começa a desconfiar.
Aqui a gente vai ir fazendo as perguntas para ela, né, de maneira sutil, perguntando como que é a relação dela com o marido, né, se ela é casada, se ela não é casada, se ela gostaria de te contar alguma coisa. A gente fala que ela pode confiar, que a gente está ali diante de sigilo médico, né, que ela tem direito à confidencialidade daquele atendimento. E a gente continua a nossa anamnese tentando tirar alguma coisa dessa paciente, né? Então a gente faz, queixa principal vai ser essa dor no braço, no olho, estranha. Sintomas acompanhantes, antecedentes ginecobstétricos, antecedentes patológicos pessoais familiares e hábitos. Aqui, depois de algum tempo de conversa, ela ia relatar que ela foi agredida pelo marido há mais de um ano, pois o mesmo, que ela era agredida pelo marido há mais de um ano, pois o mesmo deseja ter filhos e ainda não tiveram sucesso. Então, a gente ia conseguir arrancar ela que ela sofre esse abuso, né? Que ela sofre essa violência, na verdade, do marido. Então, aqui, continuando a nossa anamnese, a gente tem que perguntar em relação aos antecedentes ginecobstétricos. Vamos seguir nosso fluxograma, né? Quando que foi a data da sua última menstruação? Seu fluxo é regular? Seu fluxo não é regular? Você tem outros filhos? Você tem algum filho ou esse é o primeiro filho que ele quer ter? Você tem parceiro fixo, né? Vocês têm relação, vida sexual ativa? Você usa algum método contraceptivo, preservativo, anticoncepcional? Você tem dor na relação sexual? Você tem corrimentos? Você tem sangramentos? Você tem alguma doença sexualmente transmissível? Você já teve algum aborto, né? E aí, perguntando sobre tudo isso, o Papa Nicolau também é interessante a gente perguntar. Ela ia negar as alterações, né? Ia falar que é tudo regular, tudo bem. E quando a gente perguntasse dos antecedentes patológicos pessoais ou familiares, ela não ia ter nenhuma alteração. E se ela bebe, fuma, usa drogas, tem alergias, se usa medicações de uso contínuo, também ia negar tudo. E aqui também seria interessante a gente perguntar se ele abusa ela sexualmente, né? Porque mesmo se ele tá casado com ela e ela não quiser ter a relação sexual, ele tem que respeitar, né? Ela não é obrigada a ter essa relação por ser casada. Se ela não quiser, ela não quer. O marido não pode abusar a mulher a ter essa relação. Então, se acontecer esse abuso, mesmo no casamento, né? Mesmo se os dois estiverem casados, a gente pode considerar que é um abuso sexual, tá? Então, a gente pergunta se ele obriga ela a ter a relação sexual, né? Se ela pratica a relação sexual sem querer, sem vontade. E dizer isso que ela não é obrigada, né? Que isso é um tipo de abuso sexual, que ela não pode permitir que isso aconteça, que isso é crime, que ela pode chamar a polícia, né? Que ela tem o direito de ser respeitada, né? De não ser violentada, e ele pode ser preso pelo que ele tá fazendo. Que violência contra a mulher é crime. Então a gente tem que deixar tudo isso bem certinho para essa paciente. E se lembrou de notificar, já notifica. Não vai esperando lá no final da estação para notificar, não. Porque além de poder não der tempo, você pode esquecer, né? Então, lembrou de notificar, notifica na hora que você lembrar, tá? Eu quero notificar a violência, eu quero notificar aqui esse caso. E aí a gente terminaria a nossa anamnese, tá? Aqui ela também relataria pra gente durante a nossa conversa que ele a culpa por ela não ter engravidado e que todas as vezes que ele bebe, ele agride ela quando chega em casa. Outra coisa que a gente pode falar aqui é que o álcool não é o que motiva a agressão, né? O álcool só potencializa aquela situação, mas que o cara é daquele jeito mesmo, né? O álcool meio que potencializa mesmo, seria a palavra adequada aqui. Indo para o exame físico, sempre solicitar a permissão da paciente, né, se ela permite a realização do exame físico e ginecológico incluído. Solicitar que ela vá no banheiro, coloque uma bata, retire a roupa, se deite na maca. A gente vai solicitar a presença de um outro profissional do sexo feminino para acompanhar o exame físico ginecológico. Solicitar ectoscopia geral com pele mucosa, às vezes tem outros sinais de hematoma, né? Pedir para ela tirar o cachecol, pedir para ela tirar a blusa, enfim, chapéu, tirar o cabelo do olho, ver se tem cortes, hematomas de diferentes estágios, né? Em relação à agressão, pedir os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, temperatura e fazer o exame físico, né? Pele, mucosas, avaliar as mamas,
o abdômen dela, né? Fazer a inspeção, auscultação, percussão e palpação abdominal. Lembrando que o abdômen faz parte do exame físico ginecobstétrico. E fazer o exame físico ginecológico em si, né? Pedir para ela tirar lá o que estava tampando, a bata. E fazer a inspeção, ver se tem lesões, ver se tem deformidades, ver se tem alguma alteração lá. Fazer a especuloscopia, ver se tem machucados, sangramentos, lesões também no espéculo, corrimentos. E fazer o toque bimanual depois, né? Fazer toda essa avaliação. E ver se tem presença de edemas, né, ou lesões nos membros inferiores. Assim a gente terminaria o exame físico da nossa paciente. E aqui não teria nenhuma alteração, tudo normalzinho, os sinais vitais tudo normal, abdômen tudo normal, indolor. E ela se apresentava com um hematoma no olho direito e no braço esquerdo. Só ia mostrar se a gente pedisse para retirar o casaco. Então, aqui seria a anamnese, o exame físico, a gente já poderia partir para a nossa conduta, né? Se não lembrou de notificar até agora, notifica no final, gente. Não esquece de notificar, porque é ponto garantido. Então, a gente verbaliza, eu estou aqui diante de uma paciente que está sofrendo violência doméstica, né? Que está sofrendo maus tratos, enfim. A gente tem que informar ela que ela pode ligar para o 180, né, para a emergência policial, fazer a denúncia, reforçar que todas as informações estarão em sigilo, dar um analgésico, né, que é por isso que ela veio, por causa que ela estava sentindo dor, então a gente dá um analgésico, faz um acompanhamento multidisciplinar com avaliação psicológica, né, um acompanhamento psicológico, na verdade, pergunta se ela tem alguma dúvida, fala que a gente vai estar lá disposto para o que ela precisar, para qualquer queixa, a qualquer momento que ela quiser, a gente vai estar lá, né, com as portas abertas, falar para ela avisar um vizinho, avisar um irmão, avisar um tio, avisar alguém que mora perto, que ela vai dar algum sinal lá na casa dela quando ela estiver sendo agredida, né, por exemplo, colocar um pano branco na janela, quando o vizinho visse isso, saberia que ela está sofrendo uma agressão, chamaria para a polícia. Não sei, algum sinal, né, a gente tem algumas recomendações para fazer isso, para que não chegue a um feminicídio, o caso da mulher, né, que é agredida. Porque muitas vezes a mulher não tem coragem de fazer a denúncia, não quer fazer a denúncia, se ela às vezes se acha totalmente dependente, né, do marido, não tem para onde ir, não tem onde morar, não trabalha, né, geralmente fica em casa, não tem renda, tem filhos para cuidar, e, enfim, a gente pode ter muitas possibilidades. Então, a gente não entende o que se passa com a vida daquela mulher, né? Os medos que ela tem, enfim, é complicado. Esse tema é um tema complicado. Muita gente julga, né? Fala, a mulher gosta de apanhar. Mas não, gente, a gente não pode falar isso. A gente não sabe da vida do outro, o que se passa, né? O grau de dependência, se ela tem depressão, enfim, né? Enfim, é muita coisa que pode acontecer nesses casos. Então, o que a gente tem que fazer é acolher, respeitar a decisão, dizer para a mulher o que ela, orientar, né, o que ela pode fazer, realizar o boletim, que ela vai ter a proteção policial, né, que ela vai ter tudo, falar sobre que essas agressões constantes podem levar até um feminicídio, né, que um dia ele pode chegar a matar ela, e dessas orientações também, de informar um vizinho, um amigo, sobre deixar algum sinal lá quando ela estiver sendo agredida, tá? E mais uma vez, não esqueçam de notificar, porque com certeza vai ter no seu checklist. Esse é um tema bem difícil da gente lidar. E já caiu em 2016 no Revalida. A estação que caiu em 2016 foi de violência doméstica, junto com depressão, junto com ideação suicida. Então, aqui foi uma mistureba de vários temas, né? Em 2016, estação número 9. Aqui eu acho que a paciente se encontrava com um cachecol, né? E aí tinha que pedir para ela tirar, e aí tinha vários hematomas assim. Então, lendo aqui o checklist, aqui a gente tinha que fazer as perguntas da depressão, né? Nesse caso, ela ia falar que ela tá se sentindo muito triste, que ela tá pensando em se matar. Então, a gente tinha que fazer todos os critérios do diagnóstico de depressão, né? O DSM-5 lá. Se ela tá perdendo o prazer em fazer atividades que ela gostava de fazer antes, se ela se sente triste a maior parte dos tempos, dos dias, né? Do tempo durante o dia, todos os dias. Opa, deu um chute aqui na luz. Durante as últimas 2 semanas, se ela tá tendo insônia ou dormindo muito, se ela tá comendo muito ou comendo pouco, se diminuiu a concentração dela. Que mais? Tem várias as outras partes do critério que
que a gente pode fazer, né? Descartar essa tristeza em relação ao luto, né? Perguntar se está acontecendo alguma coisa na família dela, com o marido dela, no trabalho dela. Então, assim, a gente vai investigando a depressão, certo? E aqui ela tinha o diagnóstico de depressão com ideação suicida. Quando a paciente tem ideação suicida, como a gente já conversou em outra live, a gente tem que perguntar se ela já tentou se matar, se ela pensa em se matar nesse momento, se ela tem o meio como se matar em casa, se ela já sabe como, onde, que horas ela vai realizar isso, né? Que horas ela vai se matar. E se ela tem algum familiar, se ela já presenciou alguém que já se suicidou e assim por diante. A gente vai investigando o risco suicida da paciente. Então aqui eram os 3. Uma paciente que sofria de violência doméstica, estava em depressão provavelmente, com certeza por causa dessa violência, e queria se matar por causa disso. Então, número 1, identificar e acolher, valia ponto. Número 2, mantém postura receptiva, expressão facial, direção do olhar, tronco voltado para a paciente, sem cruzar os braços, né? Você não pode ficar assim, conversando com ela, ou ficar assim, conversando com ela. Não, né? A gente tem que manter uma postura adequada. 3, pergunta dados pessoais da paciente, nome, idade, profissão, estado civil, filhos, adequado 4 ou 5. Então, nome, idade, profissão, filho, estado civil, tudo incluir aqui. Avalia resultados dos exames solicitados na consulta anterior, que estavam normais. Então, aqui a gente não tem essa informação, a gente não tem o enunciado, mas ela trouxe exames, sempre pediu os exames. Não, se ela falou trouxe os exames, já pede no início, né? Porque os exames pode guiar lá, pode ter uma alteração, que você pode conduzir o caso em decorrente, direcionado para aquela alteração. Então, sempre pede no começo, para você não perder tempo depois, né? Tentando descobrir um diagnóstico que talvez estava nos exames. Aqui estava tudo normal, não é o caso. Então, a gente verbaliza que está sem alteração nos exames dela. Investigar características do ciclo menstrual, duração, regularidade, a data da última menstruação, né? Tudo que a gente comentou. Investiga sintomas sexuais, dispareunia, dor na relação sexual, né? Vaginismo, que é dor durante a penetração, ressecamento vaginal, anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, sangramento vaginal pós-coito e dor pélvica. Pelo menos 4, para ser adequado, a gente deveria perguntar. Pergunta sobre dificuldade do relacionamento com o parceiro, por exemplo, falta de intimidade, dificuldade de comunicação, brigas, ameaças e agressões físicas. Então, a gente tem que perguntar, né? Você se dá bem com seu marido? Você já apanhou dele? Ele já te ameaçou? Então, sempre perguntando isso quando a gente tem uma suspeita como essa, tá? E quando ela não fala ainda, a gente pergunta, né? Que mais? Me perdi aqui, gente. Número 8. Identifica sinais de agressão física por exemplo, pede para ver o pescoço, pergunta se ela sofre por alguma agressão diretamente, né? Perguntar sobre as marcas, como que aconteceu isso daí, né? Como que foi esse acidente, né? Quando você vê que não condiz muito com o acidente, com a queixa da paciente, então a gente desconfia mais ainda. E se a gente desconfia, a gente verbaliza. Eu tô vendo aqui que a senhora tem marcas de violência corporal e provavelmente o seu diagnóstico é violência doméstica, tá? Aí a gente investiga as características do maus trato, isso estava no checklist. Identifica quem é o agressor, o tipo de agressão, se há abuso sexual e se há recorrência das agressões e há quanto tempo ela sofre as agressões. Então, desde quando, quem é, como é, você também sofre de abuso sexual. Principalmente isso a gente tem que perguntar, tá? Pelo menos 4 a gente pontuaria. O número 10 pergunta de outros sintomas da síndrome depressiva, como ela chegou falando que estava triste, com desânimo, a gente tem que perguntar, né? A partir lá do DSM-5, a gente perguntaria tudo isso daqui, ó. Tava tudo num item do checklist, a gente tinha que perguntar pelo menos 4. Tristeza na maior parte dos dias, perda do interesse em atividades que antes eram prazerosas, diminuição da energia ou fadiga fácil, redução da capacidade de concentração, redução do autoestima e de autoconfiança, ideias de culpa ou desvalia, visão pessimista e vazia do futuro, perturbação do sono, perturbação do apetite. Então, tudo isso faz parte dos critérios diagnósticos da depressão e ela pontuaria aqui os critérios e a gente diria que ela tem um episódio depressivo maior. E perguntar se ela tem ideação suicida, perguntar se ela pensa em se matar, se ela tem intenção, né? Perguntar se ela tem planos, tudo isso constava no checklist, olha só, de 2016.
Perguntar se ela tem acesso a meios letais, também estava no checklist. Investigar fatores de risco ou proteção para suicídio, como, por exemplo, história de tentativa prévia, qualquer diagnóstico psiquiátrico, que eu esqueci de falar, né? Se ela tem alucinações, se ela tem delírios, se ela tem alguma doença, algum transtorno mental, se alguém na família dela tem. Então, é importante a gente perguntar isso daqui também quando a gente está falando de depressão ou suicídio, abuso ou dependência de álcool e drogas, história familiar de suicídio, isso a gente falou, né? E doença clínica grave ou crônica, baixo suporte social e familiar, que era o caso dela aqui, né? 15, comunicação da paciente à necessidade de encaminhamento para emergência, internação psiquiátrica por alto risco de suicídio. Essa paciente a gente tinha que manter internada. E necessidade da presença da família para encaminhamento para emergência. Isso é o que eu acabei de ler. O 15, comunicar à paciente a necessidade imediata da emergência psiquiátrica ou internação. E o 16 era verbalizar a presença de um familiar para encaminhar ela. Então, a gente tinha que solicitar um outro familiar, que não vai ser o marido dela, né? Pelo amor de Deus. Comunicar à paciente se ela tem dúvidas, se gostaria de receber alguma informação ou orientação. E assim fecharia esse checklist aqui de 2016 sobre a violência doméstica. Caiu em 2016, pode cair de novo, né? E o de 2020 caiu sobre violência doméstica também, só que com um adolescente masculino, sexo masculino, ou também pode ser dita como maus tratos, né? Aqui ele chegou falando que ele tinha insônia e a gente ia ter que fazer a pergunta relacionada à insônia, né? E no item 3 estava aqui questionar as necessidades ampliadas de saúde para além da insônia, entendendo a possibilidade do quadro de violência. O caso clínico aqui seria de um adolescente que chega lá na estratégia de saúde da família, de 17 anos ele tinha, que ele estava relatando que ele estava com insônia, tinha um ferimento no braço esquisito e estava emagrecido, agitado e ansioso. Então, ferimento no braço não disse à toa isso daqui, né? A gente não precisava fazer exame físico, a gente só verbalizava o que a gente precisava nessa estação aqui. Então, perguntar sobre a insônia, a gente via a lesão no braço e investigava aí, porque a gente ia ver que tinha alguma coisa estranha, né? O número 4 era para realizar a abordagem centrada no paciente, incluindo escuta ativa e estabelecer relação de confiança com o paciente. Esse daqui valia 1,5, gente, olha só. Não poder interromper, né? Sempre olhar nos olhos, ter uma postura receptiva. O 5, identificar a violência física, poderia ser física, doméstica, violência contra menor, violência contra adolescente, maus tratos, intrafamiliar, contra incapaz, que era de menor, né? Abuso. Então, qualquer coisa que você diria dessas aqui, você pontuaria. Identificar e notificar a violência financeira, patrimonial ou negligência. Acho que essa daqui matou muita gente, né? Notificação, violência financeira. Busca auxílio com a equipe multi-interdisciplinar profissional, né? Assistente social, psicóloga, encaminhar para o NASF, né? Solicitar o NASF, que o OBS e o NASF trabalham em conjunto. Explicar as atribuições da assistência social, explicar as atribuições da psicologia e explicar sobre as redes de apoio, como, por exemplo, o CRA, Serviço de Instituições Componentes do Sistema Único de Assistência Social, o CAPS ou outros equipamentos sociais governamentais ou não governamentais para acolher o paciente. E relatar sobre o sigilo médico. E assim foi a estação de 2020. Então já caiu em 2020 sobre violência doméstica em um adolescente, caiu em 2016 sobre violência doméstica em uma mulher e caiu abuso sexual, que a gente já falou em uma outra live, né? E terminamos, gente, sobre esse tema de violência doméstica. Tem gente apostando também nesse tema, então bora revisar tudo, né? E é isso, se vocês quiserem resolver, tem disponível aí para todo mundo essas estações que caíram, né? Tanto em 2016 como em 2020, 2016 e 2020. E a de violência sexual na mulher caiu em 2015, do Revalida, tá? Então, se quiserem fazer aí, tentar resolver, ver como seria a pontuação, é interessante, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijinho.